Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT e hoje, dando continuidade à nossa automação residencial, nós vamos aprender a ligar uma lâmpada de modo automático, criar automação dentro do Home Assistant para que ações sejam tomadas de modo automático. Então, no vídeo anterior, que está na playlist de Home Assistant, automação residencial, nós criamos esse circuito usando o relé para acender essa luz aqui. E ele é ativado quando eu vou no meu Home Assistant e aperto o botão para ele ligar ou desligar a luz. O que eu quero implementar agora é um circuito onde, quando ficar escuro, a luz vai acender de modo automático. Para fazer isso, nós vamos usar um sensor do tipo LDR, como esse que eu tenho aqui, que ele é basicamente um resistor que ele é sensível à luz. Então, dependendo da luminosidade do ambiente, ele vai nos prover um valor entre 0 e 1 volt. E para fazer a conexão desse resistor de luminosidade, nós precisaremos também de um resistor de 10K. A montagem do circuito é bastante simples, então eu vou colocar na minha protoboard o meu sensor LDR aqui, tá? Ele não tem polaridade, não tem positivo e negativo, porque ele é simplesmente um resistor. E em uma das perdas desse LDR eu vou ligar o resistor desta forma. Então eu tenho o resistor, essa ponta do resistor conectada na mesma linha do meu circuito LDR e uma terceira saída. E o modo de fazer essa pinagem na nossa placa deve ser feita através de uma porta analógica, tá? Então você não pode usar um GPIO padrão que suporte somente 0 ou 5 volts, mas nós precisamos de uma porta analógica que ela faz medições entre valores de 0 a 5 volts, por exemplo. A ligação ela fica da seguinte forma: nós precisamos colocar uma das pontas no ground, então eu vou selecionar essa primeira ponta aqui do meu sensor LDR e eu vou conectar numa saída ground que eu tenho aqui na minha placa. Depois eu preciso de uns 5 volts, eu preciso passar 5 volts nesse circuito, então na ponta do resistor, tá, na outra extremidade, eu vou pôr um cabo nos 5 volts. Então aqui eu tenho um outro 5 volts na minha placa, vou adicionar aqui no meu 5 volts. E agora nós precisaremos da nossa porta analógica. Essa plaquinha que eu tenho, ela tem essa porta A0, que representa uma porta analógica. Ela consegue fazer essas medições mais específicas. Então, eu vou pegar um terceiro jumper aqui, conectar nessa portinha A0 e ela vai aqui nessa intermediação onde está o resistor e o LDR, né, o sensor de luminosidade. Então, é por aqui que ele vai ler a voltagem corrente, como se fosse um divisor de tensão, né? Você tem os 5 volts aqui e dentro desse circuito, esse sensor de luminosidade ele vai limitar ou não a voltagem que circula aqui. Então esse pino analógico ele vai medir a capacidade desse sensor de luminosidade, por isso que ele vem na porta analógica. Esse é o circuito. Vamos então ao nosso Home Assistant para ver como nós fazemos essa configuração. Então aqui no meu Home Assistant, eu vou até conectar o meu ESP32 no meu computador, para que ele está ligado. Se você olhou o vídeo anterior, se você vier aqui em configurações, dispositivos, aí seleciona aqui o dispositivo, nós temos o nosso relé configurado, então repare se eu ativar aqui, ele acende a luz ou não, mas nós queremos fazer de modo automático. Então, para fazer isso, se você procurar aqui em ESP Home ADC, nós temos esse Analog to Digital Sensor, onde nós temos a configuração do
do que nós usaremos. Ó, no nosso caso aqui, o SP8266, ele fala que somente o pino A0, que é o que nós estamos utilizando, ele é capaz de fazer essa leitura. Mas em outras placas, como o SP32, você tem é, muito mais opções aqui. E aqui ele fala como que ele vai funcionar mais ou menos, tá vendo? Ele faz a leitura da voltagem. Nós temos um exemplo de código, então vamos copiar esse código aqui, sensor, e vamos voltar ao nosso Home Assistant. Nós vemos aqui SP Home, editamos esse código. Repare que aqui nós já temos uma entrada de sensor. Nós havíamos configurado anteriormente o sensor de temperatura, que nem está conectado aqui no momento, mas nós já temos ele. Então eu vou simplesmente adicionar aqui e eu posso apagar essa entrada sensor, porque ela já está presente aqui, tudo bem? Então repare que a formatação deve estar aqui, então plataforma ADC. O nosso pino, nós sabemos que no nosso caso é o A0, então você digita aqui A0. E aqui nós poderemos escrever, dar um nome, por exemplo, sensor de luminosidade. E o intervalo que você quer que ele faça a leitura. Para os nossos testes aqui, vamos colocar 10 segundos para ele ser mais rápido e nós temos um retorno mais simples. Mas num modelo real, você pode deixar em 60 segundos ou até mais mesmo, que já vai ser o suficiente. Feito isso, vamos salvar aqui o nosso arquivo e fazer a instalação dele. Então, clique em Install, Plugin to this Computer. Vamos aguardar a preparação do nosso arquivo binário para a gravação no ESP8266. E assim que ele terminar aqui, eu faço o download e a gravação. Vamos aguardar aqui a preparação do arquivo binário. Foi bem rápido. Vamos clicar em Download Project, Keep, para ele fazer o download. Aí nós vemos aqui em Open ESP Home. Conectamos nosso ESP32, clicamos em Install, selecionamos nosso arquivo binário, clicamos em Open, Install. Vamos aguardar então a instalação e feito isso nós teremos acesso aí ao nosso sensor de luminosidade. Vamos aguardar aqui o processo de instalação. Pronto, instalação finalizada, podemos fechar aqui essas abas, fechar aqui o nosso configuração. E aí se nós viermos aqui em configurações, dispositivos e serviços e clicarmos em dispositivo do ESP Home, repare que nós temos uma nova entrada aqui em sensores, o sensor de luminosidade que está lendo 0.39. Então vamos ver se eu cobrir aqui esse sensor, quanto que vai ser a medição dele. Depois nós usaremos esses números na automação. Então a leitura está em 10 segundos, então agora ele foi para 1 volt. Então nós sabemos que quando está escuro, nós temos 1 volt. E quando nós estamos no ambiente claro, ele vai ficar aí provavelmente em 0.39 como estava, 0.40, tá vendo? Então, para o nosso exemplo, aí você vai ajustar de acordo com o seu ambiente. Mas aqui eu acho que se nós colocarmos menos de 0.5 volts, significa que está claro, então o nosso LED tem que estar apagado. Qualquer valor acima de 0.5, nós devemos acender o nosso relé. E aí, para fazer essa automação, porque eles estão independentes, nós vamos usar a configuração de automação do Home Assistant. Então, se você vier em configurações, existe aqui automações e cenas. Nós não temos nenhuma automação, mas vamos criar uma automação. Então, criar uma nova automação. E aqui nós temos essas três condições. O nosso é bastante simples, porque se ele está num valor acende, se está no outro valor apaga. Então nós temos aqui o bloco quando, que é, como diz aqui, é o gatilho de quando acontece a ação. Você pode adicionar mais condições complexas, né? E, se,
Então, se você depender do tipo de automação, você precisará de algo mais, complexo. Um exemplo aqui, ó, se eu estiver em casa, então é opcional, no nosso caso nós não precisaremos disso. E aqui é a ação. Então, quando essa definição estiver válida, faça essa ação aqui. Então vamos definir o quando. Então vamos adicionar o gatilho. Nós precisaremos de 2 gatilhos. Um gatilho para quando o valor for maior que 0,5 e quando ele for menor. Então nosso primeiro gatilho, nós poderemos fazer, entidade, porque essas configurações elas são vistas como entidade. Então se eu selecionar entidade, eu quero um estado numérico, tá, porque eu vou, validar o número, a voltagem, então estado numérico, e ele criou essa configuração para mim. Qual é a minha entidade? Eu quero o sensor de luminosidade, tá aqui, D1, né, sensor de luminosidade. Então, quando o meu sensor de luminosidade, qual atributo que eu quero? Ou na verdade, qual o valor, né? Eu estou falando um número fixo, então vamos dizer 0,5. Então, quando o, o valor for acima de 0,5, vai ser uma das minhas condições, porque quando ele for acima eu quero que ele acenda a luz. E eu vou salvar essa automação. Na verdade eu poderia salvar depois, mas eu posso salvar agora. Vamos por sensor de luz. Na verdade ele não vai deixar salvar ainda, porque eu ainda tenho que terminar a configuração. Então vamos deixar isso aqui primeiro. Então primeira condição, estado numérico, sensor de luminosidade acima de 0,5. E qual outro gatilho? Vai ser novamente entidade no estado numérico. Então a segunda condição vai ser o mesmo sensor de luminosidade, só que agora o valor abaixo. Ah, na verdade eu selecionei errado aqui, né? Na verdade, desculpa, eu selecionei errado. Não é atributo, tá, pessoal? É aqui, modo acima. Então, número fixo acima de 0,5. Aí ele até vai montar aqui, ó, quando o sensor de luminosidade é acima de 0,5. Ou quando ele está no modo abaixo. Então, vou colocar ponto 0,49 só para não acontecer dele fazer o trigger no mesmo momento. E aí você vai ter essa condição, quando o sensor de luminosidade for abaixo de 0,49. Então nós temos as nossas duas condições, e o que, que eu quero que aconteça quando o valor alternar entre essas duas condições? É aqui que eu vou adicionar a ação. Então faça, adiciona a ação, eu vou utilizar um dispositivo, acho que ele não tem entidade, né? Vamos dispositivo. Qual dispositivo que eu quero ativar? Eu quero ativar o meu relé. Então eu tenho que achar o meu relé aqui. Então é o meu ESP2886, a ação que eu quero. Eu poderia colocar só ativar relé ou desativar, mas como eu quero alternar, eu posso selecionar alternar o relé. Então isso significa que quando ele for maior que 5 ou menor que 49, ele alterna o relé, que significa se ele estiver apagado, ele acende, se estiver aceso, ele apaga. E agora sim que nós temos a configuração, nós poderemos salvar sensor de luz e ele já deve estar salvo. Se eu voltar aqui, tá, agora ele salvou. Se eu voltar aqui, repare que eu tenho a minha sensor de luz. E ele, por padrão, ele não está ativo porque ele não mudou. Agora, vamos ver o que acontece quando eu cobrir aqui e deixar ele escuro. Repare que automaticamente ele já mudou
e já acendeu. E se eu tirar a minha mão, ele tem que apagar. Poderemos visualizar isso aqui em configurações, dispositivos ESP. Porque, ó, repare que agora nós temos 0,35, que significa luminosidade alta. Então ele está atendendo a restrição, menos do que 49, ele fica aceso. 36. Agora eu vou cobrir o sensor, nós vamos ver que ele vai mudar para um valor elevado e vai ativar o nosso relé. Então, se eu colocar minha mão aqui, vamos esperar ele fazer a leitura novamente. Repara que ele foi para 87, que é maior do que o 5, então ele chamou o alternar relé e ligou automaticamente o relé para nós. E obviamente se eu tirar minha mão, o valor ele vai retornar para um valor abaixo. Aguardando os 10 segundos, olha, alterou para 35 volts e ele fez o segundo gatilho que tem a função de alterar o valor. Então, desse modo bastante simples, você consegue criar automações para a sua casa, com as mais diversas funcionalidades e tudo de modo automático. Então esse é um exemplo bastante simples, porém bastante útil. Toda casa tem alguns lugar que poderia ter um sensor desse tipo, mas com esse conceito, né, de entender aqui a questão de automação, você pode criar, inúmeros, automações para os mais diversos tipos de funcionalidades e necessidades que você tiver. Então, com isso nós terminamos a parte de automação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que comece a criar automações aí na sua casa, para que ela fique cada vez mais inteligente. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!